Olá, boa noite. Então, hoje nós iremos iniciar nossa primeira live, que tem como tema a santidade. Um tema, com certeza, muito constrangedor no nosso tempo, ou até mesmo um pouco desconhecido. Contudo, existe uma vocação que abraça todos os estados de vida e que é apresentada no capítulo 5 da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja. A Igreja orienta e exorta que na hierarquia todos os estados de vida estão, até o simples fiel que foi batizado recentemente, todos são chamados à santidade. Ou seja, a santidade não é algo restritamente ligada àqueles que desempenham o ministério ordenado, como os sacerdotes, os diáconos, mas a todo o povo de Deus. E neste sentido, a santidade é uma vocação própria de todo batizado. Para que essa vocação seja realmente autêntica, é importante que ela seja livre e desejada por Deus e confirmada pela Igreja, que é a nossa mãe. Para nos ajudar na reflexão, nós teremos a participação do nosso irmão, amigo da comunidade católica Shalom, de Belo Horizonte, André Estevão, da qual ele nos irá ajudar a nós refletirmos acerca da santidade, algo tão atual nos nossos tempos, porque a santidade ela está intrinsecamente ligada com o nosso batismo, mas ao mesmo tempo com o nosso discipulado, porque nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, a dar um testemunho ao mundo secularizado da qual vivemos. Então vamos chamar o nosso irmão André Estevão para que ele nos ajude nesta noite a descobrirmos o valor da santidade. Boa noite. Boa noite. Que alegria ter o nosso irmão André Estevão conosco mais uma vez. Ele que esteve, acho que mês passado, dando uma contribuição no nosso canal acerca do tema das distrações na vida de oração. Seja bem-vindo, meu irmão. Shalom. Shalom, um grande abraço aí para todo mundo que está aqui na live. Como o Ramon foi falando, me chamo André Estevão. Hoje eu sou missionário da comunidade católica Shalom, como comunidade de vida, morando hoje na missão de Belo Horizonte, né? Já rodei um pouquinho aí em alguns cantos, mas hoje estou morando aqui. Então, André, lhe convidei hoje para falar para cada um de nós nesta noite acerca da santidade. Aliás, foi uma ideia sua quando a gente propomos, né, o tema da live. Aí você tinha dito, vamos falar sobre santidade. E muitas pessoas estavam ansiosas por este tema. Então, que você possa apresentar um pouco, uma introdução acerca daquilo que eu já havia falado, né? Que a santidade ela é a vocação universal de todos nós cristãos. Nós nascemos, fomos gerados e destinados a essa vocação por meio do sacerdócio comum que nós recebemos pelo batismo. Nós somos
incorporados a Cristo por meio do batismo, somos sacerdote, profetas e rei. E neste sentido, nós recebemos uma consagração definitiva, que implica na sociedade a luz, ser sal da terra e luz do mundo, que é a santidade, que é tão exigente nos nossos dias atuais. E cada vez mais o relativismo, o secularismo quebram estes valores. E às vezes ser cristão correto, ou até mesmo à luz do evangelho, às vezes a gente recebe muitas críticas. E nós percebemos que ser santo é ser virtuoso. E a gente percebe que os santos, os testemunhos daqueles que precederam na fé, nos ensinaram isso. Então é com você a palavra. É exatamente isso, né, Ramon? Assim, quando eu sugeri esse tema, eu vejo assim como um tema muito atual para nós. Eu acho que todos aqueles, né, batizados, como tu já foi introduzindo mesmo, somos chamados a esse caminho de santidade, a esse caminho diante do Senhor. Eu acho muito belo falar sobre santidade, que é algo que a gente anseia, todo cristão deve ter esse desejo, esse ardor no coração por ser santos, né? A própria palavra de Deus lá em Levíticos diz, né? Sede santos como vosso Pai do céu é santo. Então, toda vez que eu leio essa palavra, meu coração arde, né? De desejo de ser santo, de ser santo. Não num ato, eu digo assim, num ato mais egocêntrico do ser humano, mas no ato de liberdade, como foi sendo falado. A santidade, ele é algo tão precioso que Deus nos deixou, uma pérola preciosa de liberdade, porque o homem só vai ser livre inteiramente quando ele se voltar inteiramente para o seu Criador, para Deus. Eu entendo assim a santidade mais, digamos assim, um termo mais nesse aspecto. Mas a santidade, quando eu fui falando sobre santidade, sempre meu coração se remete à vivência, à simplicidade. Mas a santidade, ela é simples, né? Porque Deus, ele é simples. Porque Deus é pobre, Jesus é pobre. Jesus veio até e nos mostrou o caminho de como é possível realmente nós, nessa missão, em voltarmos para o nosso Criador. Então, quando foi falando sobre a missão do batizado, né? Eu vou começar falando, eu gosto muito de falar e de colocar aquilo que eu sou hoje, né? Aquilo que eu vou vivendo, as minhas experiências que eu vou vivendo com esse caminho de santidade. Aí, se alguém quiser colocar alguma coisa, ou o Ramon ir colocando também, a gente vai aqui, né? Nem tanto uma pregação, mas uma partilha mesmo, digamos assim, uma partilha de vida, né? Como a gente fala aqui dentro da comunidade. Uma partilha de vida daquilo que eu vou experimentando. Tem algumas pessoas aqui no chat que foram entrando, que já me conhecem também nesse caminho. Então eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência, de quando Deus ele me inquietou dentro da vocação. Desde muito novo, né, desde os 12 anos de idade, eu vi algumas pessoas, alguns coroinhas, e eu falei, cara, eu quero ser aquilo ali, ó. Eu vou dar para ser coroinha desde os 12 anos de idade. Aí eu comecei a participar, aí com 12 anos de idade naquele tempo, para ser coroinha, já estava um pouquinho velho, porque só poderia ir até uns 13, 14 anos. Então, tinha que começar muito novo para ser coroinha dentro da igreja, né? A gente fala de algo assim bem perto, né? Assim, bem Sim, perto sim. mesmo. Eu tenho só 26 anos. Eu não sou tão velho assim não, viu, gente? Sou jovem ainda. Então, naquele tempo que eu comecei a caminhar, ia despertando algo no meu coração. Era um desejo de santidade, era um desejo de consagrar a minha vida a Deus. Mas eu não entendia tão bem o que era. Então, a única experiência de caminho de santidade que eu via era os capuchinhos. Era onde a minha paróquia era capuchinhos. Eu sou do Amapá, quem não sabe. Né? Eu sou do Amapá, cresci lá. Minha família me criou no Amapá, mas nasci no Pará, mas fui criado no Amapá. Então, lá, missão de vida consagrada que eu via era a vida religiosa. Então era o que eu conhecia. Eu não sabia que existia essa dimensão toda de leigos. Era muito novo também, né? Mas de leigos consagrados, de uma vivência de vida consagrada fora desse âmbito, né?
eu comecei a adentrar nesse processo de coroinhas e foi despertando. Aí eu ficava assim, cara, eu vou ser padre. Será que é isso que Deus quer, padre? Aí com 13 anos entrei no vocacional dos capuchinhos. Então, um grande amigo, né? O filho de Emilson, que o Ramon conhece. A Flavinha colocou aqui de Santana, né? Grande irmã que eu tenho lá em Santana, na Amapá, meu pároco. E lá ele começou a investir, começou tudo. Com 16, 17 anos eu decido realmente viver uma experiência de ingressar em um seminário. Trilhar esse caminho, mas lá dentro era tudo perfeito. A vida de oração, as manhãs, nós estudávamos ainda, fazendo o terceiro ano, né? Eu, Uhum. lá no Pio, como é São Pio Décimo. Pio Pio Décimo, Décimo. São Pio Décimo, estudávamos, fazíamos um terceiro ano lá dentro, nós éramos 5 seminaristas na casa, bem jovens ainda, né? Uhum. 17, 18, Por aí. 16 anos. Então, assim, tipo, foi nesse processo todo que a gente se conheceu, foi trilhando esse caminho. E lá dentro, Deus ele começou a inquietar meu coração. Era tudo muito bom. Ir para a capela às 6 horas da manhã, até isso, o sacrifício, né? Acordar às 5 e meia da manhã, né, Ramon? Para fazer o café e pegar o pão. Eu lembro de tudo isso ainda, né? De pegar o pão, todas as tarefas que nós tínhamos, né? Então, assim, tudo isso era muito belo, tudo isso me encantava, assim, era uma beleza, mas ao mesmo tempo, Deus ia inquietando o meu coração e dizendo que não era ali ainda o meu lugar. Não era ali que Deus queria realmente realizar essa obra. Falei, como pode, Senhor, tu me fez deixar tudo, e deixar minha família, minha casa, meus estudos. E assim, eu mal cheguei aqui, tinha 2 meses que nós estávamos na casa de formação, eu pedi para sair. Porque Deus ele foi inquietando, né, nas orações mesmo, rezando. Eu senti, quando eu estava dentro do seminário, quando nós estávamos lá dentro de casa, tudo era muito belo. Tudo, as orações, as meditações, a convivência com os irmãos. Mesmo a gente brigando, né, que a gente era bem jovem, brigava bastante, mas a gente... Então, assim, tudo isso foi, e Deus foi colocando, meu Deus, esse desejo de santidade. Eu não entendi o que era. A única coisa que eu via era a vida religiosa, como uma forma de me consagrar a Deus. Então, era a vida religiosa. Então, eu fiquei assim, meu Deus, então eu pensava em voltar depois, né? Eu acho que eu nunca partilhei isso com o Ramon também, eu pensava em voltar, porque ainda Deus ainda inquietava o meu coração por esse caminho, por essa via de santidade, dentro de um seminário, ser padre, só irmão lá dentro da ordem, mas Deus silenciando isso, colocando essas dimensões. E eu fui buscando em outras coisas, claro, fui buscando, depois que eu saí, ainda tinha 17 anos, eu vou estudar, não sei o que, vou estudar isso, comecei a namorar, a viver uma vida totalmente, né, como um jovem normal faria, né? Nada assim, totalmente, digamos assim, ilícito, né? Mas eu vivi uma vida normal, como um jovem, ia para a igreja, frequentava, mas tinha também a minha desordem, né? Assim, meus momentos também. Mas eu ainda colocava no meu coração. Tinha tempo que eu ficava assim, chegou um tempo, um limite do limite já, que eu falava para Deus, Senhor, me deixa em paz, né? Senhor, eu falava para Deus, Senhor, me deixa em paz, né? Porque tu me inquieta tanto dentro do meu coração, né? Tu inquieta tanto o meu coração. Deixa eu viver a minha vida, deixa eu ser um jovem normal, eu não quero fazer o que tu... Eu chegava a falar isso para Deus, Senhor, eu não quero fazer simplesmente isso, eu não quero voltar para lá. Eu quero viver a minha vida, né? Assim, eu quero viver a minha vida, fazer minhas escolhas, ser um jovem normal, ser uma pessoa normal, estudar, trabalhar, construir uma família, normal. Isso é certo? É o meu caminho, certo, gente? Então a santidade gritava dentro de mim com uma vida consagrada, com a dinâmica de vida consagrada. Então isso gritava, né, assim, essa inquietação. Se você sente isso no seu coração que está aqui na live, né, você sente esse desejo.
Deixe Deus falar, deixe Deus, procure Deus também na vida de oração, né? O Ramon fez aí uma série bem legal sobre vida de oração. Deixe Deus, ele na oração mesmo, Deus ele vai falando aquilo que ele quer. Foi na vida de oração que eu descobri que meu lugar não era dentro do seminário capuchinho. Foi através da oração, nas orações que nós fazíamos, Deus ele ia colocando isso no meu coração. Então, até chegar onde eu estou hoje, no Shalom, foi um caminho, assim, uma jornada bem grande, nada assim, bem desafiante. Mas é só para não alongar mais nessa parte. Então, eu conheci a comunidade de um acampamento de jovens lá em Macapá, na missão de Macapá. E lá fui com uns amigos de infância, né? Uns 10, 12 amigos de infância. A Flavinha que está aqui na live lembra, né, Flávia? Assim, desse caminho, ela que trilhou esse caminho junto comigo também. A gente era do mesmo grupo de oração. Nós chegamos no Shalom. E lá fui encontrando o meu caminho mesmo. Fui encontrando e fui percebendo, é possível ser santo aqui. É possível ser santo trilhando o meu caminho dentro de um grupo de oração ou dentro de um grupo de jovens na paróquia. É possível ser santo assim. Eu fui tocando nisso. Então, quando a gente vai percebendo isso, essa missão, né, de todo batizado hoje é chamado à santidade. Todo cristão é chamado à santidade. A santidade comum para todos. Então esse caminho de santidade, ele é muito concreto, ele é palpável. A gente pode tocar diretamente perto de nós existem muitos santos. A gente vai tocando hoje na sociedade, existem muitos santos. Deus vai suscitando santos no nosso meio, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão aqui no mesmo ambiente que nós. Antigamente isso era muito distante, né, de se ver, você é um santo. Antigamente, como foi falado, isso era muito comum dentro das ordens religiosas, só se tinham santos dentro das ordens religiosas, ou através do martírio. Do martírio, a gente vê assim, alguns leigos, eu gosto muito daquele jovem lá do México, da Cristiada, né, daquele tempo, é o Sanches, aquele jovem que até deu seu sangue pela santidade, por Deus, por não negar a fé. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. É um exemplo de santidade que nós temos hoje, muito atual também. Nós temos esse jovem também, italiano, né, Carlos Acutis, que é bem falado hoje na internet, nas redes sociais, a gente se escuta muito falar dele, da história de vida dele. Era um jovem cristão, autêntico, que vivia, não tinha algo, nós vamos dizer assim, não tinha milagres, não fazia milagres, não fazia um monte de coisa que a gente vê antigamente, muito antigamente. Hoje também nós estamos em grandes milagres. Bendito seja Deus, que Deus ele continua suscitando. Mas a vida desse menino é um testemunho simples, um caminho de santidade, um caminho de compaixão com o próximo, um caminho de inteireza, um caminho de castidade, um caminho de amor, uma via de amor. A santidade hoje para nós é esse caminho, essa via de amor, essa via de amor ao Senhor, esse contato que nós temos com Deus, esse contato que nós temos com Deus, esse contato que nós temos com amor, essa experiência, passa por essa experiência. Todos os santos vivem essa experiência com amor. Todos nós batizados temos esse contato. No nosso batismo nós recebemos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai suscitando esse desejo de santidade dentro dos nossos corações. Hoje eu vivo dentro de uma comunidade, né? Foi o caminho que nesse caminho, Deus realmente chama para mais próximo, né? Para viver um caminho específico. Mas talvez o seu caminho de santidade não seja esse. Hoje é possível, hoje não sempre foi, mas hoje a gente vê mais claramente, se fala mais abertamente sobre isso. É possível você ser santo dentro de um matrimônio, vivendo uma vida casta, né? Então é possível ser santo, educar seus filhos na fé, educar seus filhos para o céu. E nós vemos um grande exemplo, né, de santidade dentro do matrimônio, do casal que é Zélia e Luiz Martin,
né, os pais de Santa Teresinha, foram um casal, viveram seu matrimônio santamente, educaram os seus filhos dentro de uma dinâmica de vida para Deus. Para Deus. Tanto é que todas as filhas, depois, posteriormente, entraram lá no mosteiro, foram viver sua vida de religiosas, mas pela educação que vinham dos seus pais. Então é possível, gente. A santidade é algo possível para nós. É algo que é próximo a nós. A santidade está próxima de nós. Quanto mais nós nos aproximamos daquele que é santo por excelência, o santo dos santos, que é o próprio Deus, nós também vamos nos aproximando da santidade. Então é simples, não tem muito segredo. A santidade não tem muito segredo, não, basta amar. Hoje nós tocamos um santo, né? Um santo que a gente vai dizendo que é um santo que começou agora pela internet, por esse tempo de pandemia. Um santo que todo mundo quer que abram logo o processo. Já fizeram, parece que até uma lista de A petição. petição para ele, que é Dom Henrique. Eu não conhecia tanto, assim, não ouvia tanto as coisas dele, mas já ouvia falar esse nome dele. Mas um bispo de uma diocese simples, um bispo simples, sem estar muito tempo na mídia, mas era um homem que amava. Era um homem que amava. Eu vi o padre Paulo falando dele esses dias, que me encantou, né? Assim, o testemunho de vida dele. Então a santidade arde dentro de nós com esses testemunhos. Se isso arde no seu peito, é porque Deus chama a santidade hoje. Deus ele vai nos chamando à santidade. Vai fazendo brotar no nosso peito esse ardor pela santidade, esse desejo. Quando eu vejo esses testemunhos assim, eu falo, Senhor, é possível. Às vezes eu estou desanimado. A gente é humano, a nossa natureza humana realmente, às vezes a gente desanima. Às vezes cai pecados que a gente não queria mais cair, mas a gente vai voltando. A gente vê esses testemunhos e fala que é belo. Essa vida que eu quero, Senhor. Parte do meu coração chega a dar uma alegria, assim, um impulso para querer mais ainda, para querer dar mais ainda. A santidade é esse sair de si para Deus. Esse sair de si para Deus passa também por um sair de si para os irmãos. Para aqueles que estão próximos a nós. Eu falo irmãos, aqueles que estão próximos a nós. Os mais pobres, os mais necessitados. Tem uma frase que é muito cara para nós, né, da comunidade Shalom, que nós somos enviados hoje para os tomés de nosso tempo. O que são os tomés de nosso tempo? São aqueles que vivem crises de fé. São aqueles que dizem que não acreditam mais em Deus. São aqueles que vivem hoje na sociedade sem um sentido de vida. Sem um sentido de vida. Eu encontrei o sentido da minha vida. Eu encontrei. Porque Deus quis que eu encontrasse. Eu fui dando essa abertura. O sentido da minha vida hoje é evangelizar. A minha comunidade, a comunidade com a qual eu faço parte, nasceu com o intuito de evangelizar os jovens. Então, o sentido da minha vida é esse evangelizar. Deus, ele é o sentido de tudo, mas Deus, ele me dá uma missão, que é evangelizar, que é dar testemunho daquilo que eu vivo, e não pegar tantas palavras bonitas, usar da teologia mais pura, mais fina, mais refinada, da filosofia, do entendimento de toda a sociedade, do funcionamento, mas falar de algo que eu experimento, que é o amor de Deus, que é a verdade que Deus que passa para nós através do seu amor. Hoje eu estou aqui, eu sou uma pessoa bem difícil, tá, gente? Assim, mas hoje eu estou aqui porque Deus me amou. E eu conheci o amor. Eu conheci que o amor é uma pessoa que é Jesus Cristo. Então a santidade passa por este amor. Então, assim, é algo muito belo, assim, não é algo tão fantasioso, não. Não é algo distante, não. Eu conheço, na Eucaristia eu recebo desse amor de forma concreta. Nesse tempo nós estamos em isolamento ainda aqui em Belo Horizonte. Mas graças a Deus eu fui liberado para ir pelo menos na missa dominical, que é que as missas voltaram. E toda vez que eu fui ontem na missa, e ontem assim, eu tive uma experiência muito bela assim, com a Eucaristia. Essa beleza da Eucaristia. Então, assim, nesse primeiro momento, falando sobre a santidade, é isso que eu experimento cada dia. Se quiser falar alguma coisa, Ramon, pode falar, que eu falo muito. Viu? Eu sei, André, tem uma questão que, com certeza,
deve vir na mente de cada um que está nos acompanhando, é que ser santo não é perder a humanidade, né? A dimensão humana, a fragilidade, ou até mesmo aquilo que nós chamamos de concupiscência da própria carne, né? Daquela marca ainda deixada pelo pecado original, da qual precisa, como diz São João Paulo II na Teologia do Corpo, ser redimida. Aí eu queria que você falasse para cada um de nós a importância de perseverar na oração, mas ao mesmo tempo de buscar o sacramento da reconciliação. É muito importante hoje, nos dias que estamos vivendo. E é um sacramento que está passando por um momento também complicado da sua secularização, né? Com você. Então, gente, é um caminho bem intenso, mas é um caminho possível de tocar na nossa fragilidade. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos de Jesus na vida de oração, seja nos momentos que nós tiramos para ter esse momento de intimidade com Ele, seja o momento que você passa em uma igreja. Antes dessa pandemia, passava na igreja, o Santíssimo estava lá exposto, algumas igrejas fazem isso, você tirava aquele momento para rezar. Quando nós tiramos esse momento para rezar, para estar com Deus, nós nos aproximamos daquele que é perfeito, né? É o Santo dos Santos, o perfeito. É o modelo de perfeição que nós temos, é o próprio Cristo. Então, eu vou me aproximando desse que é perfeito. Então, Deus ele vai me mostrando o que é perfeito em mim, porque eu vejo o que é perfeito. É como se tivesse um gabarito ali na minha frente, uma prova, um gabarito perfeito, tudo certinho. Eu vou vendo aqui o que eu fiz de errado, o que eu estou fazendo de errado. Mas Deus ele não mostra isso no intuito de nos rebaixar, de nos humilhar, mas Deus ele nos mostra isso no intuito que nós cresçamos e aprendamos. Deus ele olha para nós com esse olhar de misericórdia, as entranhas de misericórdia de Deus, que está mais íntimo, nas entranhas, ali dentro. Deus ele conhece, nos conhece perfeitamente. Ele conhece nossas capacidades. Por isso que na Bíblia, a mesma no Novo Testamento, o Senhor fala, né, que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque ele sabe aquilo que você é. Ele conhece, ele nos conhece. Então, eu vou me colocando diante de Deus. Eu acho que um dos movimentos mais comuns que nós vamos trilhando, eu falo por mim mesmo, também por minhas fraquezas, é muitas vezes desistir. Olha só, não tem mais jeito não. Muitas vezes eu me peguei falando isso. Assim, eu não tenho mais jeito. Não tenho mais jeito. Eu não tenho como ficar melhor. Eu não tenho como mais lidar com isso aqui. Eu não consigo. Então, o primeiro momento, a primeira coisa que a gente vai tentando fazer é o movimento contrário, de se afastar. A gente vai se afastando da graça. Mas, na verdade, no Deus, ele vem ao nosso encontro. Deus, ele vai na nossa fragilidade, no nosso pecado. Esse movimento de concupiscência que o Ramon foi falando, esse movimento é uma inclinação natural que nós temos, ocasionado pelo pecado original, de sempre nos afastar. De sempre buscar, né, o pecado, uma inclinação natural ao pecado. Eu lembro de uma vez um padre falando, que eu achei muito interessante, né? Eu até faço para você essa pergunta assim: pecar é ruim? Eu faço pro Ramon. Você tu acha ruim pecar, Ramon? Aí eu entro nessa parte da confissão. Assim, então o pecado em si ele não é ruim, é bom. A gente tá às vezes tem pecados que são muito bons, que tá ali, cara, mas me faz bem, mas me faz bem. Cara, naquele primeiro momento sim, faz bem. Mas as consequências desses pecados são coisas bem mais profundas que vão ser, assim, a gente vai trilhando um processo de, às vezes até mesmo de cura interior, alguns que já têm uma caminhada maior dentro da igreja, a gente vai percebendo, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar que isso que eu fiz lá atrás, sem ter consciência, afeta hoje isso aqui na minha vida. Meu Deus. Assim, a minha relação com meu pai, é como se eu não tivesse pai, né?
afeta hoje a minha relação com meu pai, que é Deus, dificuldade de me relacionar com Deus Pai. Então, assim, a minha dificuldade com a minha mãe, então, são tantas coisas, assim, que não vou entrar em detalhe, porque é outro foco aqui. Mas a reconciliação, o sacramento da reconciliação, é um grande auxílio que Deus nos deu, porque ele já sabia da nossa condição, muitas vezes de pecar, de cair. É por isso que ele olha para Pedro depois da ressurreição. Pedro, ele já sabia que Pedro ia negar. Mas ele, Pedro, tu me amas. O sacramento da reconciliação é como se fosse esse Deus interpelando o nosso coração. Tu me amas. Ramon, tu me amas. Ramon, tu me amas. Né? E ele, Senhor, tu sabe tudo. Tu sabe que eu te amo. E quando nós vamos para a confissão, nós devemos ir com esse movimento. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Por mais difícil que seja chegar diante de um sacerdote e confessar os seus pecados, né? Olhar para aquele homem, olhar para ele, meu Deus, como é que eu vou confessar meus pecados ali diante desse homem, né? O Ramon, se Deus quiser, daqui a um tempo aí, vai ser meu confessor, né, Ramon? Ramon vai ser meu confessor aí. Então, assim, Tá certo. esse caminho mesmo de estar diante de Deus, mas de ir com a sinceridade do seu coração. Nem simplesmente no automático, eu vou só porque eu pequei, aí eu vou pecar de novo, entendeu? Agora eu posso pecar de novo porque eu já estou absolvido. Mas a confissão, ela tem que ser esse movimento realmente vou com o desejo de não querer mais aquilo. E existe uma graça sobrenatural naquela absolvição, existe uma graça sobrenatural através da vida da nossa confissão. Dentro da comunidade da qual faço parte, os membros da comunidade são invitados a viver pelo menos uma vez por mês, a confissão. Tem gente que se confessa mais vezes. Tem gente que tem a necessidade de confessar toda semana, mas toda semana pecando. A gente peca, a gente é ruim. A gente é muito ruim. Entendeu? Assim, a gente precisa. Tem pecados que nos impedem até mesmo de trilhar um caminho de vida de oração. Por que eu não consigo rezar? Talvez seja porque tem alguns pecados que hoje impedem de entrar numa vida de oração, uma dinâmica de vida de oração. Então eu preciso me confessar. Os santos se confessavam. Eu lembro de uma cena do filme de São Felipe Neri, que aquele sacerdote cai, né, e morre. São Felipe Neri chega correndo e acorda, né? Ele levanta. Aí fala, que bom que você voltou. Como é que é? Tipo assim, o Felipe Neri falando, eu preciso ainda me confessar. Aí o padre diz, não, Felipe, sou eu que preciso me confessar agora. E confessa ali e vem a falecer. Então, esse movimento de desejo de estar reconciliado com Deus. Por isso que a gente não chama tanto de confissão hoje em dia. Hoje em dia a gente vai adentrando mais nesse termo de reconciliação. Preciso estar reconciliado com Deus. Para adentrar nesse caminho de santidade, eu preciso sempre estar reconciliando com Deus. Existe o Ramon falou de João Paulo II. Existe uma frase de João Paulo II que durante muito tempo na minha vida ela se torna um rema. Esse rema que é tipo uma oração chave, né? Uma oração que sempre vem voltando, que vai dando um sentido a tudo. Então, essa dinâmica que ele ia falando, santo é o pecador que nunca desiste. E isso para mim meu Deus, né? De novo, Senhor, mas aí vem essa frase assim, é como se fosse o Espírito Santo mesmo, só é o Espírito sopra e fala, vamos lá, tenta de novo, né? Você já não é santo aqui ainda, mas eu quero te fazer santo. Então, outra dimensão dentro da santidade que é muito importante a gente entender, que é a dimensão da graça. Ninguém é santo pelas suas próprias forças. Ninguém vai se tornar santo pelos seus méritos. Mas é a graça de Deus. Eu acho que a grande virtude que os santos souberam adentrar foi na dimensão da graça. Tudo é graça, tudo é graça. Tudo é Deus. Até mesmo aquilo que não parece que é Deus, mas passa por uma permissão de Deus na sua vida. Eu vivi situações na minha vida, dessa caminhada toda, que eu fui tocando em dimensões realmente de permissões de Deus na minha vida.
permissão. Deus permitiu que eu entrasse num seminário para perceber que não era ali meu lugar, mas que ele sabia que talvez se eu continuasse lá atrás, se eu não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse chegado aqui hoje, porque foi ali que Deus começou aos poucos, né, a desvelar, a mostrar, a mostrar quem esse caminho que hoje ele vai me dando como um caminho de santidade. Então a graça que do Espírito Santo, suplique sempre ao Espírito Santo quando você for rezar alguma situação, alguma coisa que você precisa discernir, peça graça ao Espírito. Vinde Espírito, vinde Espírito, vinde Espírito. Existe uma situação na minha vida assim que é muito até engraçado assim. Eu fazia faculdade, eu fazia engenharia florestal, né, na Universidade Estadual, lá na Amapá. E eu comecei a estudar algumas coisas assim bem fortes, né? Teoria da evolução das espécies, teoria de Darwin, essas coisas assim. E é algo assim muito, assim, você vai adentrando e falando, meu Deus, realmente, assim, é algo muito prático que ele vai mostrando dentro da dinâmica da teoria da evolução das espécies. E o último professor, que ele era doutor em biologia, ele era ateu declarado e nas aulas dele era muito prático ele fala sobre isso. Eu já tinha 18 anos quando eu fazia, né? Então, quando eu fazia catequese, minha primeira. Eu fiz um ano de primeira confissão, preparação para a primeira confissão, fiz um ano, antigamente era assim, né, na minha paróquia. E depois que eu fui fazer um ano para a primeira comunhão. E eu era bem novinho, eu acho que tinha uns 12 anos ainda também, nesse processo de 12, 11 anos de idade. E eu me lembro algo que a minha catequista falou, mas eu só lembrava porque o Espírito Santo realmente vinha em meu auxílio naqueles momentos. E quando ele começava a falar de Deus, quando ele começava a questionar a minha fé dentro de uma sala de aula, eu me lembrava algo que a minha catequista havia falado. Ela falou para mim: toda vez que questionarem sua fé ou algo do jeito, reze eu creio. Comece a rezar eu creio. E toda vez que começava a falar isso, eu ficava meio que assim impressionado ou até mesmo questionado. Eu rezava, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu rezava no meu silêncio mesmo na aula. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Começava a rezar o creio. Mas tudo isso porque o Espírito Santo me fazia não esquecer desse fato na minha vida. É a dimensão da graça de Deus que não me fez esquecer daquele fato lá atrás que eu vivi, que me fez ainda mais adentrar nesse processo. Então, todo esse caminho de santidade, gente, é possível você ser santo, é possível. Eu, pecador, eu com meus pecados, é possível ser santo, é possível nós sermos santos, vivendo uma vida leiga no nosso trabalho, no nosso meio secular, vivendo somente indo para as missas, mas é possível, gente, porque Deus nos deu essa graça com o nosso batismo, nos limpou ali da culpa do primeiro, nos limpou. É uma graça, é um mistério, algo místico que Deus nos dá. Deus ele vai adentrando entre as nossas sujeiras, né? Tem um padre da comunidade que esses dias ele foi falando, né? Que Deus adentra nossas sujeiras. Ele vem, não faz isso só de uma vez, porque senão é capaz de a gente levar a gente junto, que ele ia falando, né? Eu achei tão forte. E realmente Deus ele é tão paciente. Confie na graça de Deus, na paciência eterna de Deus. Deus ele é tão paciente, que pode esperar você no seu último suspiro para te fazer santo. Assim como foi com o ladrão, no momento da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando fores entrar no céu. Naquele último suspiro, o Senhor diz o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Deus é assim. Deus não entra nas nossas lógicas humanas. Deus ele não vai entrar nas nossas lógicas humanas. Deus ele quer te salvar a todo momento. A santidade é esse Deus que vai todo momento até onde você está. Até nas profundezas ele desceu. Até a mansão dos mortos. Achar o homem pelo pulso, né? Pulso. Um cardo ali. Então, a santidade é esse movimento sempre de Deus para conosco. É Deus, sempre é Deus. Primeiramente é Deus. É Deus, assim. Por nenhum mérito de minha parte, nenhum mérito de nossa parte, nós seremos santos.
Acho que é muito claro a gente entender isso. Por nenhum mérito de minha parte, mas porque eu o amo, porque eu experimentei do amor, eu também quero amar. É esse testemunho dos santos. Gente, quando a gente fala de santidade, a gente precisa entender que não é simplesmente eu vou me tornar um santo, como esse termo mais popular, um santo de altar. Mas a santidade para mim, santidade para mim é eu chegar no céu, eu estar com Deus. Essa é a santidade. Isso é que é santidade para nós. Não quer dizer que agora vamos fazer uma estátua minha ali, colocar na altar, meu Deus, eu me senti. Olha, olha aquele bicho feio, né? Se eu fosse ver, olha aquele bicho feio ali, ó. Tira aquele negócio dali, né? Mas, assim, de ver realmente que Deus ele nos coloca num caminho hoje muito evidente, muito claro. É muito acessível. Eu vejo hoje a santidade como algo muito acessível, muito palpável. E quando eu era criança, eu achava algo muito distante. Eu já tinha um contato, né? Fui criado numa família católica, mas eu digo assim, de não tantos ali de ir, e muitas vezes, mas a primeira parte da minha infância, minha família era bem ativa dentro da igreja e me ajudou. Aí tô vendo aqui os comentários aqui. Aí, Então, assim, é bem evidente, né, aquilo que Deus ele deseja realizar em nossas vidas. Eu falo para vocês que é possível, é um caminho acessível, é um caminho simples, é um caminho de escolha. É um caminho de escolha. Sempre quando eu falo de santidade, quando eu falo desse caminho de santidade, eu acredito muito que é um caminho de escolhas. Eu fui aprendendo isso na minha vida. Para mim, certo? É um caminho de escolha. Eu escolhi todo dia viver com Deus. Do meu despertar até o último momento, quando eu vou me deitar, é um caminho com Deus. Caminho com Deus. As minhas escolhas, naquilo que eu vou fazer, como eu vou responder uma pessoa no meu dia a dia. Às vezes, no impulso, eu falei alguma coisa, deixe quebrar o meu orgulho, escolher quebrar o meu orgulho e pedir perdão. Pedir perdão, eu me reconciliado. Então, assim, é muito tensa a nossa vida. São muitos caminhos que a gente vai trilhando, que a gente vai vivendo. São realidades que talvez de pessoas que estão aqui na live, talvez que eu desconheça, nunca tenha tocado, mas você não entende, né? Talvez algumas pessoas falam, você não entende o que eu vivi. Muitas vezes eu falava isso, você não entende o que eu vivi. Mas que Deus, ele olha para essa pessoa e fala, mas eu entendo. Deus falando, eu entendo o que você vive, eu entendo o que você passa. Então é sempre Deus, é sempre Deus. Coloque sua vida diante de Deus, que você verá, assim, a santidade é um caminho realmente acessível, é um caminho simples, é um caminho de escolha por Deus. Eu acho que é basicamente isso, assim. sabe também que não há santidade sem renúncia, né? Isso é inevitável. É preciso renunciar. É preciso, diante das situações da vida, saber escolher. Aí é preferível nós buscar aquela sabedoria necessária, aquela sabedoria de Salomão, para saber discernir entre o bem e o mal. Nos dias atuais, as pessoas sofrem com certeza porque não sabem escolher. Às vezes, a falta de sentido da vida, André, está na mal escolhas que fazemos. E aí, a grande tarefa é saber discernir, saber escolher bem diante das situações da vida. E mais diante da sociedade da qual nos encontramos, marcadas por muito contravalores, principalmente naquilo que tange a nossa fé cristã ao Evangelho. Aí eu gostaria, para finalizar a nossa live, com certeza, exige algo que a santidade é algo bem simples, como a gente sabe. Mas uma palavra que sintetiza, com certeza, a santidade é a vida com Deus, mas ao mesmo tempo é a prática do amor com o próximo.
que a gente entende muito bem como obras de misericórdia. Eu queria que você pudesse falar sobre isso, né? Para nós, para os jovens, que a maioria é jovem que nos acompanha, acerca disso na prática. Que a gente trabalhou a vida com Deus, a vida de oração, que é caminho para a santidade, a intimidade com Ele, através dos sacramentos, através também da nossa oração pessoal. E, finalizando, existe um pecado também, com certeza, que nos impede de caminhar com Deus plenamente, que João Paulo II vai dizer que é a luxúria, né? A luxúria, ela gera o pecado contra até mesmo a castidade e até mesmo impede de nós vivermos as obras de misericórdia. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, para finalizar. Sim, bem, eu vou tentar ser bem prático, bem direto. Existe um caminho, meu Deus, Jesus deixou um caminho para nós. Caminho de cruz, né? Eu carrego no peito hoje o meu sinal, né? Minha cruz da comunidade, num tal. Para nunca me esquecer, todo dia de manhã, eu durmo sem ele, acordo, aí eu beijo meu sinal e digo, Senhor, me ajude a viver o meu caminho de cruz. Né? O caminho de cruz, o Senhor disse, né? Ele disse para nós, é muito claro. Eu vou mentir para vocês aqui, dizer, minha vida hoje é só alegria, é só sucesso, né? Ter esse termo, né? Bem mais jovem, assim. Felicidade, alegria, sucesso. É um caminho, na verdade, muito bem diferente. É um caminho de renúncia, é um caminho assim difícil, muitas vezes. É um caminho de se abaixar, até mesmo de muita humilhação. Muita humilhação. Nossa, gente, já fui muito humilhado. Eu saí do norte, uma cultura diferente, fui morar no Nordeste, agora eu moro aqui no Sudeste. Gente, eu peguei a primeira vez que eu. Acho muito interessante isso. Que a primeira vez que eu cheguei aqui em Belo Horizonte, eu acho que tinha um mês aqui, que tudo é muito grande. Sempre morei em cidade pequenininha, né? Você mora em São Luís, né? Uma parte da galera mora em São Luís, cidade maior também, cidade grande, mas eu vim em uma cidade bem menor, né? Quando eu cheguei aqui, fui pegar ônibus, gente. Assim, eu não sabia. Desci no terminal. Desci no terminal. Na verdade, não tem esse negócio de terminal. Se você desce no ponto, pega o ônibus na rua mesmo. Aí, tipo, quem descia no terminal não sabia nem como era que fazia. Tinha que pegar metrô aqui, não sabia como é que fazia. Então, assim, são essas coisas práticas assim, da cultura, de tudo, que vão fazer a gente te aprender, ser humilhado, usar uma expressão que aqui, talvez lá onde eu vi é normal, para cá já é diferente, não pode falar, já é uma ofensa. Então, assim, tudo isso na nossa dinâmica de vida a gente vai passando. É um caminho de cruz, é um caminho onde Jesus passou, de esvaziamento. Essa expressão de kenosis, de esvaziar-se. Então, quando a gente vai para a cruz, logicamente a gente está disposto a dar tudo que nós temos. Está disposto a dar a nossa vida para Deus. Esse é o caminho de esvaziamento, de kenosis. Aí a gente precisa deixar nossas luxúrias, nossas vaidades, o nosso desejo insaciável de satisfazer a nós mesmos. Tão facilmente a gente se volta para nós mesmos. A gente se pega muitas vezes olhando só para nós mesmos, para aquilo que é mais cômodo, como o Papa Francisco nos convida, sempre como batizados, a sair de nossos sofás, a levantar, né, e aí sair pelo mundo, pela estrada, falando desse Deus. Então, existe um movimento, claro, assim, muito evidente, mas às vezes eu rezo, Senhor, me tire, Senhor, tire de mim mesmo. Tem uma frase que é muito forte para mim também, que é, por muito tempo eu rezo com ela. Senhor, salva-me de mim mesmo. Salva-me de mim mesmo. Não é aquilo que está lá fora que é difícil, mas é aquilo que está aqui dentro. Né? O Senhor disse, não é aquilo que está que sai da minha boca que é impuro, mas é aquilo que está dentro de mim. Então, esse caminho, Ramon, assim, é um caminho realmente de renúncia, de oferta. Eu tive que ofertar minha família. Até hoje eu lembro da minha mãe chorando no aeroporto, dizendo, meu filho,
Quando você quiser voltar, a casa está aberta para você. Eu chorando também, já abraçando minha mãe, eu disse algo para ela que isso ressoou no meu coração tão fortemente que eu disse para ela, mãe, mesmo doendo, dizendo, não quero falar isso, não quero falar isso. Mas falava para ela, mãe, eu não irei mais voltar, né, para sempre. Então, assim, então é esse caminho que eu desejo trilhar, é um caminho para sempre, é um caminho de sem volta. Então nós precisamos ir para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz nesses caminhos, quando você se pegar muitas vezes ali fechado em si mesmo, fechado, fechado nas suas próprias escolhas, fechado em querendo satisfazer somente a você, aos seus desejos naturais. Claro, gente, vocês não vão viver uma vida fechada. Deus não nos tira, Ele nos dá tudo. Esses dias, a gente chama de ovelha, certo? A gente não estranha, não. Mas eu sou pastor de um grupo de oração aqui, na missão, e uma das minhas ovelhas mandou uma foto de Carlos Acutis jogando videogame com os meninos, né? Assim, na sala com os amigos e tal. Aí ele falou bem assim pra mim. Ele tava até aqui na live, o Pedro. Não sei se ele já tá aqui. Mas aí ele falava, olha aqui, ó. Lembrei de vocês. Eu lembrei do menino que morava aqui em casa também, do Williams e do Jander. Jogando videogame aí na sala com o PlayStation 2 aqui, que nem pegava direito, mas a gente lá se divertindo, né? E, assim, Deus, ele me deu tudo. Deus, ele me deu ainda muito mais, assim. Eu não digo isso para vocês de forma simplesmente, sei lá, só querendo mostrar para vocês ou fazer propaganda enganosa, não. Acho longe de mim isso. Às vezes ele me deu tudo, me deu amigos, me deu uma família imensa. Onde eu vou, eu tenho onde ficar, eu tenho no Nordeste, no Sudeste, até fora do Brasil, tenho minha família. Que grande, imensa. Ainda sou jovem, gosto de andar de skate, jogar videogame, jogar futebol. Tudo isso eu tenho ainda na comunidade. Claro, tem minhas responsabilidades. Tem minhas responsabilidades que isso nunca vão deixar de existir. Mas, Ramon, tu foi falando assim, algo das obras de misericórdia. É muito forte, assim, eu acho que falar nesse tempo dos mais pobres, os pobres no espírito também que nós chamamos. Nesse tempo a gente vai fazendo algumas campanhas de evangelização pelas mídias digitais e tantas realidades que nós tocamos, que vão perdendo a esperança, pessoas que vão perdendo o sentido de viver. Eu lembro uma vez, partilhando assim, eu estava no centro de evangelização antes da pandemia, que nossa casa, onde nós temos aqui no centro, e chegou um senhor lá. Olha, eu quero receber oração. Chegou assim, quero receber oração, porque eu deixei um currículo aqui no emprego, e eles recusaram, e eu vou me matar. Assim, como se fosse a vida fosse algo mais banal do mundo. Eu vou me matar. Pronto, eu não consegui, ninguém me dá emprego, então não tem mais sentido para viver. Eu falei, meu Deus do céu, assim, uma vida foi se tornando tão banal, assim, porque eu não tenho, porque a minha vida não tem sentido. Então, assim, eu fiquei assim, meu Deus, que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com uma pessoa assim? Já tá, né? A gente foi rezar por ele, né? Assim, graças a Deus ele não fez isso. Mas são realidades, sim, são um exemplo, né? São realidades muito fortes que nós tocamos. Os pobres, principalmente esses tempos pobres, né? Aqui em Belo Horizonte tem muitos moradores de rua. Esse tempo frio, deixar um agasalho, deixar um casaco, deixar um lençol. Dói meu coração de não poder fazer nada. Muitas vezes é esse sentimento de impotência que vai sendo gerado de não poder fazer mais, de não poder dar mais. Mas também eu não vou dar um simples dinheiro para um desencargo de consciência. Ah, vou dar um dinheiro, pronto. Estou bem, porque eu dei um dinheiro para a pessoa. Não é isso, ter misericórdia de uma pessoa. Você só vai dar o dinheiro, talvez você esteja satisfazendo a você mesmo. Mas é querer dar a dignidade para aquela pessoa. A obra de misericórdia é querer devolver uma dignidade para a pessoa. Então, esse é o trabalho que deve ser feito. Passar na rua, dar uma esmola para uma pessoa,
pedindo na frente da igreja, muitas vezes. Sai da igreja, estão dando aqui, vou dar umas moedinhas aqui para um na rua, é válido. Mas o que eu vou É fazer verdade. para a pessoa a ter novamente a dignidade? Que eu vou ajudar ela para ter a dignidade, sei lá, de tentar uma vida melhor, de tentar sair dali. Muitas vezes, muitos deles usam drogas. A gente percebe, toda vez tem um rapaz aqui do Shalom, perto do centro de evangelização, toda vez ele chega perto da gente com a mesma história. Ei, me dá aí R$ 9. Ele chega bem assim, lá meu querido, você fala assim, eu sou do Maranhão, ele fala bem assim, eu sou do Maranhão, ele aqui na rua, gente, é todo sujo, é muito suja, cheio de lama, o rosto, o cabelo duro, só com shortzinho, assim. Falei, mas toda vez ele chega, me dá R$ 9 só para tomar um banho. Ele já sabe, já tem um texto pronto. Tomar um banho ali na rodoviária, porque na rodoviária que tem banho, né? Dá banho R$ 9, você tem direito a toalha, sabonete, essas coisas lá. E toda vez ele chega com essa história para tomar um banho. E a pessoa muitas vezes que não sabe, tá sujo, mas ele vai usar a droga, vai comprar crack. Então assim, então pra gente vou dar um dinheiro para a pessoa, eu tô bem. Mas você não sabe que aquele dinheiro que você está dando para aquela pessoa, muitas vezes, está sendo para alimentar um vício. Algo que descaracterize a pessoa como um ser humano, como uma criatura, como um filho de Deus. Não te faz livre. Então, as obras de misericórdia, usando esse termo mais com os pobres, mas pode ser um irmão próximo a você também, que tenha muito dinheiro, mas que por dentro é vazio. Então, o que eu posso fazer? Muitas vezes a gente vai ter esse sentimento de impotência, mas muitas vezes a gente sair de encontro, muitas vezes alguns deles só querem ser escutados. E a partir daquela escuta, vai gerando um processo de novo. Aqui também um testemunho bem legal com os pobres, a gente não tem um trabalho tão forte ainda de promoção humana aqui, que é um setor próprio da comunidade que nós trabalhamos, com essa parte do pobre, né? Então, o que a gente pode fazer? Tipo, alguns deles ficam ali na frente lavando carro, na rua, dormindo na rua, a gente ia lá conversar com eles e tal. E tem um até o que eu acompanho, todo mês eu acompanhava ele. E acho muito interessante porque era um grupo e eles alugaram uma casa e saíram da rua, saíram daquela situação de rua. Alugaram uma casa e eles chegavam lá no Shalom super felizes. Que alugou uma casa, cara, a gente não tava morando na rua. Ei, eu quero comprar uma coisa na lanchonete, meu dinheirinho agora. Eu posso comprar uma coisa aí com vocês, iam pra missa. Então, assim, esse trabalho, muitas vezes, só por uma conversa com eles, de ouvir, de aconselhar, né? Porque a rua é perigosa, realmente, né? Muito perigosa, muitos testemunhos a gente vai tocando. Mas essa dignidade que vai sendo devolvida, simplesmente você conversar com aquela pessoa, né? De você conversar, de dar atenção. Cara, eu já peguei tanta situação assim que acho que foi contar aqui na live tudo assim, do que eu já vivi aqui, Tem que aqui na marcar missão. uma para falar. É muito forte essa questão da misericórdia. É A muito, muito live ela doente mesmo. está terminando, É, entendeu? Eu vai ficar por aqui. então, Eu por isso mesmo. agradeço a sua partilha. Lembrando que terá um sorteio em breve na minha página do Instagram.